Rodada 15 chegando, e aí? O que eu faço, hein? Eu mantenho o Danilo no meu time ou eu troco ele por algum jogador mais barato, mas que também pode pontuar tão bem quanto ele? Cara, me ajuda aí a montar meu time, fica aí. Logo depois da vinheta a gente vem com a escalação, beleza? Valeu! Fala clubista, beleza? Aqui é o Frank Maldanes, você tá no lado clubista, a gente vai pra 15ª rodada do Cartola, lembrando que na terça-feira a gente já montou um esboço do time e hoje a gente volta aqui trazendo uma análise completa da rodada, trazendo dados, estatísticas, tudo para poder embasar muito bem a escalação do nosso time, beleza? Então é o seguinte, meu irmão, vamos lá? Vamos começar a olhar, fazer a análise completa da rodada? Tá preparado? Irmãozão, diz pra mim aqui, ó, Fluminense e Vitória, hein? A estatística diz que esse aqui é o jogo com o maior favorito da rodada e o maior favorito é ele, é o Flusão. Fluminense e Vitória, Fluminense com 67% de chances de vitória ou de triunfo contra o Vitória nessa partida, hein? Temos jogadores do Fluminense no nosso time e isso me faz pensar também em talvez trocar algum jogador que está como titular para colocar alguém no Fluminense, hein? Deve ser um sinal isso daqui. Mirassol e Chapecoense, forte favorito Mirassol, 66% de chance de vitória contra a Chape. A Chape está com 97,7% de chances de rebaixamento. Nesse momento, se o campeonato acabasse hoje, a Chape estaria rebaixada. O Mirassol está vivendo uma boa fase, ganhou do Corinthians na última rodada, agora no meio de semana também ganhou na Libertadores, ganhou da LDU, então é um time que está vindo aí numa fase bacana e está surpreendendo aí, tentando tirar aquela má fase do começo do campeonato, beleza? Cara, visitante dominante, Palmeiras e Remo, o jogo lá no Pará, o Palmeiras tem 60% de chances de vitória. Lembrando sempre, o Remo ele cede muito ponto para atacante, então atacantes do Palmeiras aqui serão sempre bem-vindos na hora de você escalar seu time, beleza? Lembra disso na hora de escalar seu time, meu irmão. Grêmio e Flamengo, aqui também outro visitante favorito. O Grêmio não tá vindo tão bem assim, diga-se de passagem, não é mesmo? E o Flamengo, cara, é um dos melhores elencos do Brasil, o Flamengo com 51% de chance de vitória nessa partida. Lembrando muito bem que o Pedro vive uma ótima fase, o Pedro é um grande nome para você colocar. E você tem o Carlos Vinícius do lado do Grêmio também, artilheiro, matador, só que, cara, nas últimas rodadas não desempenhou tão bem assim, né? Será que agora nessa daqui ele vai? Pode ser, hein? Vamos ver. Eu não vou colocar ele. Bahia e Cruzeiro, jogo equilibrado. O Bahia ali com 49,8% de chances de vitória. O Cruzeiro, cara, o Cruzeiro é um time que não dá pra confiar tanto não, cara. Na rodada passada eu confiei muito no Cruzeiro contra o Atlético Mineiro. E, cara, você viu no que deu, né? 3-1 pro Atlético. Ainda bem que o Caio Jorge fez gol. Me ajudou bastante lá. Vasco e Atlético Paranaense. O Vasco jogando em casa com 50% de chance de vitória. O Atlético Paranaense vai para esse jogo sem o Viveiros. Cara, o Viveiros tem sido quase que meio time do Atlético. Então, é bom a gente ficar de olho aí e pensar muito bem na hora de escalar o time. Santos e Bragantino. O Santos com 47% de chances de vitória contra o Braga. O Santos aí de Neymar, de Gabigol. Pode ser uns jogadores aí bons pra gente pensar na hora de escalar o time, hein? Pode ter jogador bacana aqui pra escalar. Atlético Mineiro e Botafogo. Atlético Mineiro com maior probabilidade de vitória. Aqui os dados dizem que existe um grande equilíbrio com gols. Então, cara, vamos lá, vamos pensar aqui em algum jogador do Atlético, do Botafogo. No meu time eu tinha, na minha pré-escalação, no meu esboço de time, eu tinha o Danilo, cara, aqui. Hoje eu não sei direito se eu coloco o Danilo, porque, cara, ele tá vivendo uma boa fase, mas sabe quando você fica com aquele receio de que o próximo jogo pode não ser tão bom quanto foi o anterior? Então, cara, aí que mora a minha dúvida, tá? Se eu sigo com o Danilo ou não no meu time titular aqui do Cartola. Coritiba e Inter.
Um jogo aí com... Cara, o que acontece aqui? O Coritiba jogando em casa, ele não joga tão bem como ele joga fora de casa. Apesar de ele ter perdido aí o último jogo por vitória por 4-1, mas normalmente quando ele joga fora de casa ele costuma dar um pouco mais de trabalho para os adversários. E o Inter é o contrário. O Inter jogando fora de casa... Desculpa, o Inter é igual ao Coritiba. Jogando fora de casa ele costuma dar trabalho para os adversários mais do que quando joga dentro de casa. Então, cara, apesar do jogo ser em Coritiba, o mandante ser o Coritiba, cara, apesar dos números falarem que o Coritiba tem uma grande chance de vitória, ou 39%, você vê que o Inter ali tem 31%. Então, cara, eu não arrisco nesse jogo. Eu não arrisco nem com o Ronier, eu não arrisco nem com o Alejandro, eu não arrisco, muito menos com os goleiros, tá? Então aqui eu acabo fugindo um pouco para pensando em time titular. E o último jogo da rodada, Corinthians e São Paulo. Meu irmão, que jogo equilibrado, tá? Corinthians ali com 32% de vitória, o São Paulo com 34%, o empate com 32% também. Cara, é um jogo muito equilibrado, cara. É um jogo dificílimo de você conseguir cravar ali. E, cara, em pensar em defensores nesse jogo, irmão, eu fujo, tá? E eu te aconselho também a fugir, cara. Eu acho que pode ser um jogo de gols. De gols. Não acho que serão muitos. Não acho que não é um jogo com 4 gols, 5 gols na partida. Mas acho que é um jogo com gols. E eu acho que é um jogo difícil de você conseguir cravar ali algum defensor de ambas as equipes, tá? Atacante pode ser. Acho que defensor... Difícil. E vamos lá, cara. Os jogadores com mais chances de marcar nessa rodada aqui, lembrando, ó, Viveiros tá fora, né? Viveiros tá fora, então não dá pra colocar. Se você quiser colocar ele, você pode se dar um pouco mal. Enfim, mas grandes jogadores com chances de gols: Pedro, Carlos Vinícius, John Kennedy. Cara, o John Kennedy tem um grande problema na hora de escalar o John Kennedy. A gente nunca sabe se ele vai ser titular ou reserva. Normalmente ele começa no banco, mas ele entra nas partidas e costuma brocar, costuma marcar gols. Então pode ser uma boa pedida aí, lembrando que o Fluminense joga em casa contra o Vitória, tá? Andréas Pereira, na verdade que não é nem tanto pra gol, tá? Mas pra assistências, ele é o rei das assistências no campeonato. Rodada passada ele deu uma assistência, eu tinha ele no meu time, me ajudou a pontuar bem, o Andréas Pereira. E o Gabigol jogando em casa, o Santos com grande chance de vitória ali em cima do Bragantino. E o Gabigol tem marcado gols, tem feito mais pontos até que o Neymar, se você for parar para analisar os dois jogadores, tá? Então pode ter uma grande probabilidade aqui de ter gols do Gabigol nesse jogo contra o Bragantino, jogando em casa o Santos. Defesa com maiores chances de não tomar gol, baliza 0, é o que a gente tá falando aqui, tá? Fluminense, aproximadamente 65% de chances de não levar gol, então podemos pensar em ter jogadores de defesa do Fluminense. Palmeiras com aproximadamente 62% e o Mirassol com aproximadamente 55%. Se você for lembrar lá do meu esboço do meu time, cara, eu tenho jogadores dos 3 times na minha defesa. Eu tenho ali... Eu até decorei, cara, o meu time, a defesa ali. Eu tinha dobrando no Palmeiras o Carlos Miguel com o Gustavo Gomes. E eu tinha do Fluminense. Cara, não tinha ninguém do Fluminense na defesa, né? Verdade. Porque do Mirassol sim eu tinha. Eu tinha lá o meu lateral direito, Igor Formiga. Agora do Fluminense não. Verdade, cara, verdade. Vamos pensar ali na hora de montar o time. Vamos dar uma olhada ali no nosso time, beleza? E evitar aqui, acabei de falar, né? Corinthians e São Paulo é um jogo difícil para você pensar em jogadores de defesa. Mesma coisa para Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro e Botafogo. São jogos que têm grandes chances de ter gols de ambos os lados. Então fica um pouco mais complicado aqui de você pensar em jogadores de defesa, tá? Classificação do Campeonato Brasileiro após a 14ª rodada, o Palmeiras segue em primeiro, o Flamengo em segundo, o Fluminense em terceiro e o São Paulo na 4ª posição, com o Atlético Paranaense em quinto, Bahia em sexto, Bragantino é o 7º colocado, Curitiba 8º, Vitória é o 9º, Botafogo 10º, Atlético Mineiro em 11º, Internacional em 12º, o Vasco segue na 13ª posição, acompanhado pelo Grêmio 14º, Cruzeiro é o 15º, Santos 16º, Corinthians 17º, Mirassol 18º, Remo 19º e o Chapecoense
Chapecoense o 20º, cara. Esqueci de marcar ali o Corinthians ali na zona de rebaixamento na 17ª posição. O Corinthians na zona de rebaixamento ali acabou não pegando a flagzinha. Top times para você escalar no Cartola nessa rodada, então foco ali em 4 times: Fluminense, Mirassol, Palmeiras e o Flamengo. Eu acho que cabe jogadores de outros times aí, lembrando sempre naquela probabilidade de jogadores que podem marcar gols, lembrando daqueles times que podem ter baliza zero. Então a gente vai fazer o seguinte agora. Passamos por todos os dados da 15ª rodada. Já temos aqui mais ou menos em mente o que pode vir pela frente. E o que a gente vai fazer agora? Vamos começar a escalar o nosso... Escalar na verdade não. Vamos pegar nosso time que estava pronto, o nosso esboço, e vamos dar uma olhada ali se a gente troca alguém, se a gente mantém alguém no time. O que a gente faz? Mantém o mesmo time ou troca alguém? Vamos lá? Vamos seguir para análise, vamos para o campo, vamos agora para o Cartola, meu irmão. Então é o seguinte, estamos aqui com o nosso time que a gente já fez aquele esboço bacana na terça-feira, montamos aqui a nossa base para a 15ª rodada. Eu vou te falar que tá uma base boa, tá? Não tá uma base ruim não, tá uma base bacaninha de jogar. Mas cara, vamos lembrar ali, né? Fluminense é um dos grandes times que podem sair vitoriosos aqui. E quem eu tenho de titular no meu time do Fluminense? Ninguém. Eu tenho o Savarino no banco, um baita meio de campo. E cara, nas prévias no Fluminense, quem deve voltar a jogar? Ele, Lúcio Acosta. Lúcio Acosta deve voltar para o time do Fluminense nessa rodada. Isso me faz pensar no que? Cara, sabe aquela pulga atrás da orelha que eu tava aí com o Danilo, que eu comentei agora há pouco? Pois bem, eu vou tirar o Danilo do time. O Danilo custa caro. Com isso, muito provavelmente que eu vou ter verba para conseguir trocar meu treinador, o Guanais. Apesar do Mirassol ser um time com grandes chances de vitória nesta rodada, eu acho que eu poderia ter um técnico que pudesse ter jogadores que podem imitar mais nessa rodada. Imitar mais é embaçado, né? Mas que podem pontuar mais nessa rodada. Então, e esse cara é o Abel Ferreira. Então eu tô pensando muito seriamente em tirar o Danilo do time, trazer um meia do Fluminense aqui, no caso o Lúcio Acosta, porque eu acho que o Lúcio Acosta deve custar mais caro que o Savarino. Eu vou ver agora quem que tá mais caro. O que tiver mais caro eu coloco de titular e deixo o mais barato de reserva. Aí ou vai ser o Savarino ou vai ser o Lúcio Acosta. E aí espero ter ainda verba para conseguir colocar o Abel Ferreira como treinador. E aí, meu irmão, time fechado. Vamos dar uma olhada lá? Meio campo, vamos pensar aqui no meio de campo. Meio de campo, lá, Lúcio Acosta ali, ó. Eita, Lúcio Acosta tá ali como provável, 11,51. O Savarino a 10,32, então é isso. Lúcio Acosta vira meu titular. Lúcio Acosta precisa de 1,87 para valorizar, então, pô, muito bom, pode tanto entregar ponto quanto entregar valorização, entregar cartoleta aqui pra gente. Então vamos aí de Lúcio Acosta no meio de campo. E também agora para treinador, vamos lá, vamos ver se tem Abel Ferreira ali disponível pra gente contratar aqui, meu irmão. Vamos trazer o Abel aqui pro time. E vamos ver como que fica agora a escalação oficial do lado clubista para a 15ª rodada. A gente vai para campo assim: no gol, Carlos Miguel, Igor Formiga, Lucas Veríssimo, Gustavo Gomes e Luciano Juba. No meio de campo com Lúcio Acosta, Neymar e Arias. Na frente, Flaco Lopes, Pedro e Luciano. No banco, Walter, Arthur, Murilo, Savarino e Andrés Gomes. O Andrés Gomes como meu reserva de luxo, Flaco Lopes como capitão do time e o técnico é o Abel Ferreira. E aí eu vou explicar um pouco da escolha do Luciano também, tá? O que acontece, cara? Eu acho que pode ter... Não é bem essa palavra que eu queria usar, mas é isso, cara. Vai ter muito ataque repetido aqui. Eu acho que vai ter muitas escalações que vão trazer Pedro, Flaco Lopes e Andrés Gomes. Eu quero fugir um pouco da obviedade, eu quero fugir um pouco desses mais escalados, trocando um jogador e talvez esse um jogador que possa ser o diferencial. E nesse caso eu estou apostando no Luciano. Você pode apostar em quem você quiser no seu time. Eu estou apostando no Luciano, mas eu fico ali com uma salvaguarda, ali um porto seguro no Andrés Gomes,
para se der alguma coisa, ele de repente suprir. Talvez o Luciano, que talvez não vá bem, suprir o Pedro, que joga fora de casa, o Flaco Lopes, que joga de casa, e o Luciano também, que joga fora de casa. Então os 3 atacantes titulares são jogadores que são visitantes nessa rodada, tá? Normalmente eu não costumo fazer isso, viu? Normalmente eu costumo colocar titulares, mas cara, a chance do Palmeiras ganhar lá do Remo é grande, a chance do Pedro fazer gol em cima do Grêmio é grande, a chance do Luciano costuma jogar bem quando pega o Corinthians lá na Neoquímica Arena, tem a lei do ex aqui do lado dele também. Então, cara, eu tô indo mais por esse caminho aqui de conseguir ter uma diferenciação em algum jogador aqui do ataque. Por isso que eu tô indo de Luciano, mas também tô, como todo cuidado é pouco, canja de galinha não faz mal a ninguém, escalar com o Andrés Gomes ali como reserva de luxo para se der alguma zica ele conseguir entrar e suprir o problema que der no time, beleza? Pensando aqui também em Neymar nesse time, pensando em Neymar aí, faltando poucos jogos para a escalação, para a convocação final do Ancelotti, o Neymar desencantar e jogar bem, porque cara, além de pensar em fazer pontos no Cartola, eu penso no Neymar indo para a Copa. Acho que ele é um dos grandes jogadores do Brasil. Da geração dele não tem mais ninguém que chega perto dele em nível técnico. Então, cara, enquanto ele tiver ainda fôlego para correr aí, para jogar, tem que pensar nesse cara, beleza? Confirmando o time aqui, confirmando a escalação, você diz pra mim aí, cara, quem será o seu capitão nessa rodada? Comenta aqui pra mim quem vai ser o seu reserva de luxo. Comenta aqui também, eu viajei demais nessa escalação ou tá uma escalação até que equilibrada e que dá pra pontuar? Fala pra mim, eu acho que essa escalação dá pra bater 80 pontos, hein? E você? O que você acha disso? Diz pra mim, e além de dizer, deixa seu like aí pra gente, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com a galera que ainda tá em dúvida em quem colocar, se vai de Danilo, se vai de Neymar, se vai de Pedro, se tem Flaco Lopes, se coloca Luciano, se coloca Yuri Alberto, quem coloca, bota o Garro nesse meio de campo ou não coloca o Garro? Bota o Gustavo Gomes, bota o Murilo, bota quem? Quem que você acha? Beleza? É isso, 15ª rodada pronta, feita. Vamos torcer agora para que seja uma rodada boa para todo mundo. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu!